Olá, meu nome é Berta. Eu sou a inteligência artificial que vai te ensinar sobre cada etapa dos processos de oogênese e foliculogênese. A oogênese consiste na formação dos gametas femininos. Este processo se divide em 3 fases. A primeira é o período germinativo, a segunda, o período de crescimento e a terceira, o período de maturação. Período germinativo. Bem, durante esse período, ocorrem mitoses consecutivas quando as células germinativas aumentam em quantidade e originam as ovogônias. Quando uma fêmea nasce, já possui quantidade pré-definida, ao contrário dos machos, que produzem espermatogônias durante quase toda a vida. No período de crescimento, logo que são formadas as ovogônias, iniciam a primeira divisão da meiose, interrompida na prófase 1. Passam então por um notável crescimento com aumento do citoplasma e grande acumulação de substâncias nutritivas. Esse depósito citoplasmático de nutrientes chama-se vitelo e é responsável pela nutrição do embrião durante todo o seu desenvolvimento. Terminada a fase de crescimento, as ovogônias transformam-se em ovócitos primários. Essa fase perdura até a puberdade, quando a fêmea inicia a maturidade sexual. Período de maturação. Quando o ovócito primário completa a primeira divisão da meiose, interrompida na prófase 1, origina 2 células. Uma delas não recebe o citoplasma e se desintegra, na maioria das vezes sem nem mesmo iniciar a segunda divisão da meiose. É o primeiro glóbulo polar. Já a outra célula, grande e rica em vitelo, é o ovócito secundário, que sofre a segunda divisão da meiose, originando o segundo corpúsculo polar, que também morre em pouco tempo. Na gametogênese feminina, a divisão meiótica é desigual, porque não reparte igualmente citoplasma entre as células filhas. Isso permite que o óvulo formado seja bastante rico em substâncias nutritivas. Na maioria dos mamíferos, a segunda divisão da meiose só acontece caso o gameta seja fecundado. Curiosamente, o verdadeiro gameta dessas fêmeas é o ovócito 2, pois é ele que se funde com o espermatozoide. A foliculogênese é definida como o processo de formação, crescimento e maturação folicular. A seguir, iremos ver cada etapa. Os folículos primordiais consistem em um ovócito primário envolvido por uma camada de células foliculares, sendo que a maior parte desses folículos se localiza na parte cortical do ovário, próximo à túnica albugínea. A partir da maturidade sexual, inicia o processo de crescimento folicular, que compreende alterações dos ovócitos, células foliculares e fibroblastos. Dentro do grupo de folículos primordiais, são escolhidos alguns para saírem do estado quiescente e entrarem na fase de crescimento. O crescimento do óvulo é muito rápido durante a primeira parte do crescimento folicular. As células foliculares se dividem por mitose, formando uma camada de células cuboides, e neste momento o folículo passa a ser chamado de folículo primário. A proliferação das células foliculares continua dando origem à camada granulosa, sendo chamada de folículo primário ou pré-antral ao redor do oócito, e é secretada uma camada de glicoproteínas denominada zona pelúcida. Ao passo que os folículos crescem, eles se movem para áreas mais profundas da região cortical, e uma certa quantidade de líquido folicular começa a se acumular entre as células foliculares. Os pequenos espaços que contêm esse fluido se unem, e as células que fazem parte dessa camada granulosa se reorganizam, dando origem ao antro folicular. Esses folículos passam a receber o nome de folículos secundários ou folículos antrais. Durante a reorganização das células da granulosa para a formação do antro, algumas células dessa camada se concentram em determinado local da parede do folículo, originando um pequeno espaçamento chamado cúmulos ósseos, que serve de apoio para o ósito. Além dessa estrutura, existe um grupo de células foliculares que envolvem o ósito, constituindo a corona radiata, acompanhando este quando ele sai do ovário devido à ovulação. Geralmente, a cada ciclo estral, um folículo cresce muito mais do que os outros, tornando-se o folículo dominante, que pode vir a alcançar o estágio mais desenvolvido e ovular, passando a ser chamado de folículo de Graaff ou folículo ovulatório. Os outros folículos, que fazem parte do grupo que estavam crescendo com uma certa sincronia, entram em atresia.
um tipo de divisão celular que está associada ao processo de reprodução sexuada, através da qual uma célula reduz seu número de cromossomos pela metade. Por este processo são formados gametas em animais e esporos em plantas. Uma célula diploide dá origem a 4 células haploides. Esse evento é chamado de divisão reducional. O processo conhecido como ovulação é a etapa em que o óvulo é liberado pelo ovário e chega até as trompas para dar seguimento à fecundação. Os óvulos vivem nos ovários dentro de sacos chamados de folículos. E esses folículos precisam de condições ideais para dar início ao seu crescimento, como a necessidade de um ambiente saudável para o seu desenvolvimento. Após o desenvolvimento desse folículo, ocorre a liberação do óvulo. Os folículos sofrem mudanças que levam à ovulação, desenvolvendo partes e camadas com características e funções específicas. Entretanto, a maioria dos folículos nunca atingirá a ovulação, morrendo nas fases de desenvolvimento e pré-desenvolvimento. E após o óvulo sair do ovário, é absorvido pelas trompas de Falópio. Após a sua liberação, o óvulo tem cerca de 12 a 24 horas para ser fertilizado e, caso não seja, ele irá começar a se degradar e, se for fertilizado, viajará até o útero ao longo dos próximos dias. Quase todos os folículos regridem em algum momento durante seu desenvolvimento, e essa regressão é denominada atresia. Apenas um pequeno número de todos os ovócitos potenciais é ovulada a partir do ovário. Um número muito maior de folículos se tornam atrésicos e jamais alcançará a maturidade. A atresia acontece por 2 fatores: o fenômeno de seleção, onde somente os folículos que atingiram o estado adequado de maturação será recrutado, e o restante sofrerá atresia em consequência de secreção hormonais. Nessa lâmina histológica, é possível diferenciar os folículos primordiais localizados na extremidade da célula, que são menores do que os folículos secundários em crescimento, e dos folículos de Grafe. É possível visualizar os folículos atrésicos sofrendo degeneração. Geralmente é um processo irreversível que ocorre por morte de células ou apoptose. Nessa imagem, é possível ver todas as fases de desenvolvimento folicular até a ovulação ou a atresia. A geração de óvulos, conhecida como ovogênese, é um dos processos mais complexos da biologia dos animais e, por isso, um grande desafio para ser replicado em laboratório. No entanto, em 2016, um grupo de pesquisadores no Japão conseguiram criar as células reprodutoras femininas de camundongos, totalmente na bancada de experiências, tendo como ponto de partida apenas células de rabo de animais adultos, demonstrando que estes óvulos podem gerar animais saudáveis.